Boa noite a todos. Agradecemos novamente, dizemos bem-vindos, né, na nossa sexta aula, nosso curso de formação em tópicos em História da Ásia. Agradecemos, né, pela participação de todos que estão nos assistindo pelo YouTube na gravação, ou todos aqui presentes, ao vivo. Estamos na nossa sexta aula, então estamos já começando, né, a entrar, se aprofundar mais no curso, e acredito que o nome do GE tem sido bem proveitoso. Queria novamente agradecer pela presença do professor Walter, né? Tivemos a nossa quinta aula semana passada com o senhor, foi muito proveitosa mesmo. A gente tivemos várias questões, né? Começou a introduzir o Sudeste Asiático, o Mar do Sul da China, as relações entre os países ali da região, associações de órgãos políticos como a ASEAN foram também introduzidas na aula, e eu acredito que nos instigou bastante nessas várias questões. E creio que também será assim na aula de hoje, né, professor? E eu passo a palavra e novamente agradeço pela presença. Obrigado, boa noite a todos. De novo, aí, como eu disse semana passada, obrigado pelo convite. Que, novamente, dizendo que quando eu resolvi focar no Sudeste Asiático, a minha ideia inicial sempre foi passar algo para alguém. Então, o fato de vocês me convidarem aqui é sinal que tive êxito de certa forma, que não é difícil atrair interesse, querer falar de Vietnã, Camboja, Laos, Myanmar, enfim. Então, obrigado pelo convite. E, novamente, né, como eu disse semana passada, quando me convidaram, eu pensei em assuntos que pudessem trazer vários países do Sudeste Asiático, sem falar deles separadamente, né, já que a ideia era falar do continente como um todo. Acabo pecando um pouco, e de novo vou falar de um problema que falo de alguns países e de outros muito menos, né? Então, se for pensar dos 10, vamos aí colocar aí que eu acabo ignorando 2 ou 3, num geral, mas é que eu quis trazer os maiores problemas aí que possam englobar pelo menos 3 deles. Então, falei do Mar do Sul da China semana passada, e nessa semana vou falar do Rio Mekong. Então, de certa forma, aí, ambos problemas com água, um salgada e um de água doce. Então, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar direitinho. Vamos lá. Tá a tela cheia para vocês aí? Bom, acho que foi, né? Foi sim, professor. Tá, então peguei mais aleatórias, bonitas, para a gente começar. É igual o filme hollywoodiano apocalíptico, começa tudo, né? Aqueles futuros distópicos, começa tudo bonito, bacana, e a coisa vai se complicando aí conforme vai andando. Então, esse é o Rio Mekong, ele é o 13º maior rio do mundo, o 10º mais volumoso, isso é bem interessante trazer. São mais de quase que 5 mil quilômetros, que toda sua extensão. Ele nasce lá no Planalto do Tibete e passa por China, Myanmar, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã, nessa ordem. E na língua tailandesa, a Tailândia e o Laos é uma coisa curiosa, não vou me estender muito aqui, mas eles têm praticamente a mesma língua, os mesmos costumes. Tanto é que o Laos, a maior parte do tempo, foi Tailândia, quando era Sião. Os franceses, quando chegaram na Indochina e com um problema interno ali com a Tailândia, pegaram um pedaço que era o Laos, mas que já teve pequenos principados autônomos, enfim, aquela história confusa antes de chegar dos europeus, que não tinha conceito de Estado-nação. Então, Laos e Tailândia eles são muito parecidos nos costumes, nas roupas, na religião, na língua. Então, na língua tanto tailandesa quanto lausiana, vamos dizer assim, que o Mekong quer dizer mãe dos rios, que obviamente, né, o tamanho dele é muito maior em relação os outros. Tem vários livros, eu confesso que eu já até baixei alguns, mas ainda não li, sobre as primeiras chegadas europeus, né, que é interessante trazer o olhar europeu de quem não tinha a menor ideia da região. Então, quem quiser se aprofundar em história, em cultura, tem livros interessantes na Amazon, no Kindle você consegue também ter alguns até gratuitos. Confesso que a maioria deles ainda não li, comecei um agora, mas está bem no começo, prefiro nem falar dele ainda, que eu acabo focando em geopolítica, né, esses de história que eu sei que são muito importantes, eu ainda estou deixando um pouquinho de lado. Mas tem livros interessantes sobre essa história cultural do Rio. Eu anotei aqui, ó, o primeiro europeu a chegar foi Antônio de Faria, em 1540.
E a primeira expedição mesmo para explorar o rio foi em 1641. Começou no Vietnã, né, que é onde acaba o rio ali, e foram rio acima. Que mais que eu posso trazer já de início? 15% de todo arroz do mundo é produzido nas margens do rio Mekong. 25% da pesca global também acontece em suas águas. Então, né, já começa a trazer a dimensão do rio, o impacto dele. A procura por energia do Sudeste Asiático, isso aqui eu trouxe até na semana passada, né? Como eles têm crescido desde que eles se tornaram autônomos, independentes. Então, nos últimos 15 anos, o crescimento dos países do Sudeste Asiático aumentou, a demanda por energia aumentou em 60%. Porque, claro, né, uns países crescem mais, outros menos. Você tem países ainda como Laos ou Myanmar, né, que tem uma pobreza muito alta, a eletricidade não chegou em muitas regiões, enfim. E, no geral, estima-se que 300 milhões de pessoas dependam do rio, direto ou indiretamente, né? Então, a gente está falando também não só quem vive às margens do rio, quem pesca, mas como quem, obviamente, consome, né, os peixes, por exemplo, de quem pesca no rio, enfim, são várias atividades. Aí, como eu sou um cara que quer trazer, não quer só falar de apocalipse, aí as imagens, pescadores, é legal do rio também. No YouTube tem alguns vídeos, que alguns trechos do rio, assim, parece que o tempo parou. Então você tem, eu até vou trazer algumas imagens, falar mais para frente, vocês vão reparar aí que algumas imagens parecem do século XVII, XVIII, parece que o tempo parou em algumas regiões desse rio. Bem legal. No YouTube tem aí vários vídeos desses de mochileiros, né, de pessoas falando puramente da cultura do dia a dia, esquecer um pouco a geopolítica, é bem interessante ver no YouTube, que tem, por exemplo, essa imagem, né, aquele chapeuzinho tradicional e a pesca, enfim, é bem legal ver por esse aspecto. Ó, por exemplo, as pessoas usando o rio como transporte, não é nada muito diferente do que a gente tem aqui, né, também não vou falando assim, às vezes parece que a gente está na Europa, né, parece que a gente está na Finlândia, então, assim, quem para ver, infelizmente, a realidade dos povos ribeirinhos na Amazônia, por exemplo, tem muito disso. Dá para dizer, infelizmente, por um lado, que é sinal, né, que eles ainda vivem de uma forma dura, né, porque é bonito, é romântico ver, mas, por outro lado, é braçal, para quem vive ali é difícil, ali você está se locomover longas distâncias no rio, por exemplo, como essa foto, que são as próprias pessoas, né, não tem nenhum motor ali, enfim. Aí peguei essa imagem também para mostrar um pouco da diversidade, né? Você joga no Google, até esqueci de tirar a data ali, eu peguei essa imagem hoje, que eu quis tentar trazer imagens diferentes, né? Então essa imagem já é diferente do rio, né? Você tem pedra ali, parece mais um canyon, porque o rio é muito grande, então quando você joga no Google Imagens Rio Mekong, você vê de tudo. Então, vamos começar a brincadeira. Então, como eu disse, ele começa na China, como vocês veem ali amarelinho na primeira imagem, peguei duas aí para vocês acharem, como vocês acharem mais fácil para visualizar. E aí vai passando, né? Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã. Então, começar a falar pelo Camboja. Vamos trazer essa imagem primeiro. Então, vocês visualizarem ali o Camboja. Estima-se que percentualmente nenhum país aí desses aí sofram tanto com os problemas do rio, que eu vou dizer mais para frente aí de seca, tal, como o Camboja. E o que acontece? Ali, aqui, então eu vou trazer aqui essa imagem, não sei se vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Essa parte mais gordinha, digamos assim, ali onde está escrito Camboja, na verdade ali é um lago à parte. É que o rio Mekong, na época de Xi, ele cresce tanto que ele cria esse lago ali no Camboja, chamado de Tonle Sap. Na língua deles é como se fosse coração pulsante. Então aqui talvez fique um pouco mais fácil para vocês entenderem. Então o rio ali onde tem a capital ali, Phnom Penh ali, vem o Mekong, então ele sobe, alimenta ali o Tonle Sap e cria esse grande lago. Então, todo ano, na época de cheia, esse lago se forma e, obviamente, ali, né, tem uma vida à parte, né, porque na época de seca, ele continua o lago ali, mas menor, muito menor, e ele se solta do Mekong, digamos assim, eu não sei o termo correto para dizer, mas ele vira um lago à parte. Desculpe aí o pessoal da área, eu não sei o termo técnico para falar isso. Então, é um lago que quando tem cheias, o Mekong desconecta ele. Então, como a gente vê essa imagem, é como se fosse um rio só, né? Mas o rio não sobe. Então, na verdade, ele só se conecta. E que mais que eu posso falar? Estima-se que 500 mil toneladas de peixe são retiradas todo ano aí, que só nesse lago se pesca mais do que todos os lagos da América do Norte juntos. E aí eu vou começar já com as tragédias, né? Em 2019, com a seca muito forte que teve no Mekong,
eles não se juntaram. Novamente, desculpe o termo técnico, eu não sei. Então, eles não se juntaram, que não viraram um. Ficou um cortezinho ali entre o Mekong e ele. E aí, obviamente, né? Mortes em massa de peixes, uma tragédia total, 90% a menos de pesca. Gente, 90%, hein? Aí tem todos aqueles problemas, né? Larva quando o rio seca, né? Sedimentos, enfim, tem todos aqueles problemas que acabam também não entrando muito aqui, que eu posso cometer algo errado. Então, uma imagem, pra vocês terem ideia, né? Ali em verde vem o Mekong, desce para o Vietnã, mas também sobe e cria esse lago. Então, que também, né, acaba criando outras, né? Então, né, em cadeia, você imaginar que o lago acabou ficando muito mais vazio, toda essa rede também de outros pequenos rios também acabam secando. Então, foi uma tragédia, né? Vamos pensar aí que estamos falando aí 500 mil toneladas de peixes dá para, né, se pescar no ano e que em 2019 90% a menos. Isso é uma tragédia para uma população que já tem muitos problemas sociais, muita gente, né, na pobreza e que depende do lago para sobreviver, não é nem para vender, né, para ter dinheiro, enfim, né, nem estamos nem falando do empresariado, né, estamos falando dos povos ribeirinhos. Eu quis trazer essa imagem que é o de fato o Mekong se conectando ao lago. Então, o tamanho dele ali, né? Numa época aí não de cheias, então o Mekong. É engraçado que parece pouco, né? O Mekong é tão grande, mas é uma parte dele, né? Outra parte, o grosso dele, digamos assim, né? Foi para o Vietnã, né? Que desce, né? O trajeto natural. Então, mesmo assim, ainda partes consideráveis deles, né? Grandes, ainda alimenta o lago, que na verdade parece mais um mar, né? De tão grande. Então, essa imagem aí, vista de cima, é muito interessante. E aí também uma coisa com a Amazônia, né? Em épocas de cheia, o pessoal constrói as casas aí não sei se o termo técnico seria palafita, né? Mas enfim, com as casas no alto, né? Para quando chegar a época de enchente, a época de cheia, eles continuarem morando nas casas, né? Obviamente. Que, de novo, não estou falando nada demais aí para nossa realidade brasileira. Então, trazendo um pouco da vida dos ribeirinhos, né? E como eu disse, né? No Camboja, né? Tem gente que coloca aí que nenhum povo do mundo pesca mais do que o cambojano em porcentagem, né, de moradores, né, da quantidade de pescado, como eu disse, 500 mil toneladas no Tonle Sap. Então, uma imagenzinha também interessante aí da pesca um pouco mais clássica, né? E então tá, o Camboja foi isso, são muito dependentes do Mekong, principalmente por causa do Tonle Sap. Agora a gente vai para Myanmar. E aí, Myanmar, a história é um pouco diferente. O rio não passa tanto por Myanmar, tanto é que essa imagem que eu peguei é do rio Irrawaddy, não é do Mekong. Então, o rio principal de Myanmar, ao contrário dos outros países, não é o Mekong. Então, esse rio Irrawaddy aí faz esse papel, aí, essa função de alimentação e transporte também, né? Enfim. São 120 milhas que o Mekong percorre em Myanmar. E basicamente é isso, é um papel secundário, né? Tanto que esse rio aí não é ele. Até peguei aqui para vocês terem uma ideia, né? Ali em cinza, né? Myanmar, Burma, como queiram. A parte azul é o rio, né? Mas a preta é o quanto ele expande em época de cheia e tal, né? Então, para ver, né? Quanto ele pode chegar, enfim, não diria exatamente se é o tamanho de fato que ele chega, senão ele pegaria metade da Tailândia, né? Mas a parte preta está ali se referindo ao rio como um todo. Provavelmente é na parte de cheia, onde ele deve chegar ali, alcançar os afluentes dele, né? Mas o ponto principal é que pega bem pouquinho ali em Myanmar. Então, em Myanmar, basicamente é um peso bem menor, né? Na vida, na cultura das pessoas, não tem grandes acontecimentos em Myanmar. E a gente chega no Laos, essa bandeira bonitinha, o dragãozinho de fundo, elefante, uma imagem bem estereotipada do Laos. E aí já é o contrário. E aí o Laos é fundamental para o país como um todo. Também, pesquisando também, já encontrei também sites falando que pesca interior é a pesca mais produtiva do mundo. Acredito eu que eles calculem, ao contrário do Camboja, que seja por morador, acredito que eles calculem no geral, pesca no sentido de sobrevivência do povo mesmo, né? Mas enfim, alguns sites você acha isso, é a pesca interior mais produtiva do mundo. Aí não sei também se não tem o que de propaganda, né? E também outros sites falam que é o Laos que tem o PIB per capita lá das pessoas que mais pescam, né? Enfim, dá para dizer que tem uma rivalidadezinha. Fato é que o Mekong é muito importante para o Laos, como eu disse,
Por quê? Sua economia é vital. Até peguei uns dados aqui. Vamos lá. E o Laos, né? Como eu disse aqui, talvez dê mais dê para ver, né? O Laos ali, o Mekong fazer o papel de estrada. Então, o Laos é um país muito pobre, com muitos problemas de infraestrutura. Claro, que agora já tem, né? Muito mais, principalmente com a China, uma mão pesada da China ali. Mas a gente está falando aí de um país ainda muito pobre, muito carente, e muitas vezes ainda hoje, mas claro que no passado muito mais, o Mekong servia como estrada para o Laos. Então, os povos se locomoviam através do rio. A faixa azul da bandeira pode ter um pouco, né, de positivismo, né? Pode ter uma coisa meio que do Brasil, assim, né? A bandeira tá aí, vamos dar um significado bonito para ela, mas o fato é que a parte azul da bandeira significa justamente o rio, pela importância dele. Então, eu estou evitando falar muito dele, porque eu vou entrar em assuntos do Laos aí mais para frente. Mas o Laos é chamado de... O Mekong é chamado de Mar do Laos. Tão importante que ele é. Aí eu peguei a imagenzinha da Tailândia. O rio passa na Tailândia também. Não tão importante como é para o Camboja, para o Laos, como eu vou falar para o Vietnã também. Mas passa na Tailândia. Aí é a região de Sop Huac. Muito provavelmente estou falando errado. Aí é o famoso Triângulo Dourado. Então, quem não sabe, é a fronteira de Myanmar, Laos e Tailândia. Vou falar mais para frente um pouquinho dele também, para dar pincelada aí todos os problemas do rio. Bom, por enquanto não tem muito o que falar. São 850 quilômetros na fronteira, que passa pela Tailândia com o Laos. Ele que faz a fronteira dos dois países, até que remonta aos franceses. Fugindo um pouco do assunto, né? Os franceses usaram o rio justamente como essa fronteira natural, que até então Sião passava do rio. Então, para não virar colônia, né? A Tailândia foi muito hábil nisso. Eles cederam territórios que os franceses pediram. Então, partes do Camboja, o que é o Laos hoje, e os franceses usaram o rio como uma fronteira natural. E com os problemas mais para frente que eu vou falar de seca, né? Já falei um pouco. Enfim, o curso do rio alterado, são tantas crises que até curso de rio alterado, e que pode gerar problemas, né? Disputas entre o Camboja e o Laos, porque, de novo, mais ou menos o que eu falei com o Mar da China, né? Por questões territoriais. E aí tá a imagem da tríplice fronteira, para vocês entenderem, né? Ali de cima ali vem Myanmar, enfim, cada foto tirada de um lado, para vocês entenderem o ponto, né? Na primeira imagem de cima, onde tem esse pedacinho ali, é bem o meio do triângulo da imagem de baixo. A tríplice fronteira é onde tudo acontece, é aí. E a gente chegou no Vietnã. Essa parte são 12 províncias do Vietnã, que é chamado de Delta do Mekong. Delta é a parte final ali, né? Onde o Mekong deságua no mar. Então, é a região sudoeste do Vietnã. E é a parte muito interessante, eu vou falar e mostrar a imagem mais para frente, do mercado fluvial, que acontece desde os períodos antigos. Outra parte que a gente vê que o tempo não passou, que é bem legal de ver. Então, são 12 províncias do Vietnã que o rio Mekong passa. Olha só que interessante. Mais de 50% da produção de arroz do Vietnã passa por aí. Lembrando que o Vietnã é o segundo maior produtor e exportador de arroz do mundo. Não é agora produtor ou exportador, atrás da Índia, mas se a gente pensar, né, na produtividade, é muito maior. O tamanho da Índia para o tamanho do Vietnã, né? Então, a gente está falando de 50% da produção de arroz do Vietnã, que é o segundo maior do mundo. 60% das exportações marítimas do Vietnã passa por aí, porque, né, encontra com o mar ali, como eu falei. 90% das exportações, então, é 50% da produção e 90% das exportações de arroz. A imagem está falando aí, né? E 70% das frutas. Então, olha a importância do rio para o Vietnã. Aí tem essas imagens. O delta do Mekong é onde essa alta produtividade e produção de arroz do Vietnã é essa. Então, é aí, né? Então, quando a gente vê imagens de arrozal, né, essas imagens são bonitas, né, principalmente tiradas de cima, então é dessa região que a gente está falando, que está em perigo. Tem na China também, né, muitas imagens na Índia a gente vê, mas enfim, muito também do que acaba ficando no nosso imaginário. Eu, pelo menos, quando falava disso antes de estudar o rio, eu sempre imaginava justamente o Vietnã, né? Acho que por ter visto até documentários da Guerra do Vietnã, né, a gente sempre vê essas imagens, são bem bonitas. E aí eu quis trazer essa imagem. Então, esse é o famoso mercado fluvial, que tem no Camboja também, no Laos, mas no Vietnã é muito forte. E é interessante, né? Olha que bagunça.
Eles estão se arrumando. Tem método na loucura. Então, o que acontece? Eu até anotei aqui. Durante as primeiras horas do mercado, os barcos maiores ancoram e criam pistas nas quais os menores podem entrar e sair. Então, aí, de fato, eles separam por produto, por tamanho do barco, e aí eles vão abrindo passagem para os menores, para as pessoas, né, comprando, vendendo, passarem, e os grandes ficam parados vendendo. No YouTube também tem uns vídeos legais sobre isso. E aí tem de tudo, né? Aí tudo quanto é tipo de fruta, enfim, a variedade é alta. Até cerveja, refrigerante, eu vi algum vídeo no YouTube também que tem. É um mercado. É um mercado como no amplo, no termo mais amplo que vocês possam imaginar. Eu peguei essa imagem aí pelo seguinte, então vamos lá. Estamos falando de um 2024. Aumento populacional, mudanças climáticas, agricultura moderna, que para o bem e para o mal, né, tá mudando bastante. E dá para dizer que a guerra da água em algumas regiões do mundo já é uma realidade. E a gente está aí, né? O Mekong é outro grande pivô de estabilidade multilateral. Você tem estudos já na década de 60, 70, já prevendo já esses problemas que a gente tem hoje. Principalmente órgãos assim como a ONU, né? Os que são mais voltados para isso. Então, na década de 60, 70, você já vê preocupação e relatórios indicando que devia ser investido, né, em energia, irrigação, navegação, controle de enchente. Então, em 60, 70, quando, né, estava no auge da Guerra Fria ainda, esses problemas já eram monitorados. Prefeito de comparação, eu peguei aqui, nos anos 60, 70, Estados Unidos já tinha mais de 8 mil barragens, já tinha construído, Austrália 500, Japão 400, Noruega 1000. Então, a gente está falando, né, de uma região muito atrasada, que embora possa parecer que, pô, em 60, 70 já se pensava nisso, por um lado, né? A gente está falando aí que o pessoal com medo de guerra nuclear, então já se falava nisso, mas por outro, é uma região muito atrasada. E falando da diplomacia da água, eu até fiz podcast, 1 ou 2 sobre o Rio, então eu peguei também para fazer essa apresentação aqui, algumas coisas que eu já tinha anotado. E tem um conceito interessante, que a diplomacia da água tem que ser considerada aí os quatro conceitos interligados, que é o conceito jurídico, institucional, estratégico e técnico. O jurídico, claro, até usando a lei da UNCLOS, né, que eu falei semana passada, são as regras, né, procedimentos, fundamentos para definir obrigações, até onde vai o dever de um, onde começa o outro. Principalmente que a gente está falando de recursos que devem ser compartilhados e que o uso de um afeta do outro. Institucional, então são aquelas organizações que eu falei semana passada, que o Sudeste Asiático usa muito, de ir criando novos organismos para lidar com novos problemas ou com outros organismos que eles ficaram desconfiados quando foram criados. Estratégico, o nome já diz, né? Oferecer orientação, objetivo, não tem muito, né? Alinhar os interesses. E a parte técnica, que é botar na prática, né? O que eles, porventura, idealizarem do que deve ser feito. Então, vamos lá, mais imagenzinhas de organogramas. Então, a gente está aí falando do institucional, mecanismos. Então, a gente tem aí o MRC, que vocês vão ver por aí. Ele é a cúpula principal do Mekong. Já vou falar mais dela, mas enfim, tá aí. É o Baixo Mekong que fala. O Alto Mekong, como vocês lerem por aí, é considerado a China e Myanmar. Myanmar que praticamente não apita muito, né? Porque não tem o rio, né? Como eu disse, dá mais foge do país do que passa por ele, né? Mais margeia, não sei nem se esse termo é certo. Então, você tem várias cúpulas isoladas, próprias do Mekong, como essa daí. Você tem a ASEAN também, que fala sobre... se reúne para falar do Mekong. Como vocês veem aí, eu acabei não tirando algumas datas, que eu mexi hoje um pouquinho em alguns slides. E, bom, vamos pegar 2018, teve uma crise de seca também, eu falei aquela de 2019. Ultimamente, todo ano você consegue pegar uma crise diferente de seca e falta de peixes do Mekong, né? Ultimamente a coisa está complicada. Em 2018, foram 3 reuniões diferentes, em 3 meses diferentes, entre os países aí do Mekong, para tentar avaliar e diminuir os impactos das mudanças climáticas. Inclusive, também outros países participam, então, aquela coisa de toda a quantia ajuda muito,
toda ajuda importa. Se reuniram também com o Japão e Coreia para discutir os problemas ali que o Rio estava tendo. E vamos lá. Eu peguei aqui, vamos lá então. Coordenação política, são 3 órgãos. Isso aí não tem como, né? A gente tem que anotar porque Comitê Conjunto do Mekong, que é a Comissão do Rio Mekong, que é essa aí que vocês estão vendo como um exemplo. Tem o Grupo de Trabalho Conjunto em Cooperação dos Recursos Hídricos da Cooperação Lakang Mekong, já vou falar dela, então essa é outra. E temos também o Grupo de Trabalho sobre Gestão de Recursos Hídricos da ASEAN. Essa é a ASEAN voltada para o Rio Mekong, que é a letra, que a sigla aí em inglês é impronunciável, é AWGWRM. Então, o JC, que é a Comissão do Rio Mekong, que é essa da imagem, fala da cooperação transfronteiriça do Baixo Mekong, que são os 4 países aí, como eu já disse. Vamos resumir, né? Então, porque é muita sigla, né? Acaba não mudando muito, né? O MLC, que é o segundo, então, que eu já vou falar mais para frente, já é mais amplo, pega também China e Myanmar, que é o Lakang Mekong, como eu falei. Então, tem o da ASEAN também, né? Enfim, que é o da ASEAN. E eles se reúnem também com outros órgãos, com outros países. Tem também outros fóruns para trazer a sociedade civil para o debate. Então, não é só entre cúpulas, né, de chefes de estados ou de, né, de chefes ministeriais. Então, basicamente, a mesma coisa aqui. Então, eu trouxe essa segunda imagem para mostrar, né? Então, no Mekong River Commission aí, que é a comissão do Rio Mekong, que vocês veem sempre em inglês ali como MRC, geralmente não fala de China e Myanmar, eles entram como parceiro de diálogo, porque tem a segunda, como eu disse, que é o Lakang Mekong Cooperation, que é o LMC. Esse já tem a China e Myanmar, justamente proposto pela China. Então já pega todo mundo. Porém, pulei uma parte importante aqui. A Comissão do Rio Mekong, é importante trazer. O órgão oficial jurídico mesmo para tratar do Mekong é esse. Esse é o inicial, né? Da China até uma resposta a esse. Ele é criado em 95. Então, ele é considerado o comitê oficial dele. Então, teoricamente, né, para ter alguma mudança no rio, uma barragem, alguma coisa, tem que passar por esse órgão, a Comissão do Rio Mekong, porque, de fato, né, o que um faz afeta o outro. Mas, no fim das contas mesmo, nem a comissão, nem a ASEAN tem instrumentos jurídicos, de fato, para supervisionar ou para vetar o que um país quiser fazer. É algo que eu disse semana passada, né, que são países colonizados, então a soberania importa muito. Então é uma questão sensível, porque tem a soberania por um lado, mas por outro é isso de compartilhamento de água. Mas tem o órgão, mas ele não é... Né, as decisões que ele toma não são vinculantes, né? Ó, decidimos isso, então você, país X, é proibido de fazer isso. Então no Sudeste Asiático é tudo meio nebuloso. Então, essa é a Comissão do Rio Mekong, né? O órgão principal. Eu peguei uma data aqui, como exemplo, em 2020, também, para variar, a crise hídrica. Então, a comissão se reuniu e pressionou a China, e a China concordou em fornecer mais água. Já vou falar mais disso ali, de questão de barragem da China. Mas o problema é esse, né? Como a China controla, então, também entre eles também não se resolve muita coisa. E quando eles sentam para negociar com a China uma maior... que a China abra um pouco aí suas águas, aí, suas barragens, e também pode ser interpretado como um favor, né? A China fez um favor, pode pedir contrapartida, ou uma simples demonstração de poder da China mesmo, né? Então, vocês têm problemas aí com a água, vocês dependem de mim, porque eu tenho minhas barragens no meu território, as leis internacionais permitem, então eu faço minhas barragens aqui, porque eu também preciso de muita energia, né? Então, mais de uma vez isso aconteceu, é uma questão complicada, né? Os prós e contras, a China não controlar, né? Porque a China também, se eu falar pelo verbo controlar, talvez eu dê a entender que a China está fazendo tudo de forma, né, macomunada, vamos fazer eles implorarem para a gente, mas ela tem os interesses dela e as barragens também são importantes para ela e acaba diminuindo aí a água China abaixo. Então, esse é o órgão que tenta fazer alguma coisa, ou que quando precisa envolver a China, eles são oficialmente o órgão que deveria lidar com a questão. Aí, claro, a China criou
Em 2016 essa, então esse é de 95. Em 2016 a China criou esse também para... Não, vamos reunir aqui no meu órgão, na minha casa. Aí tem uns dados aí do rio, né? O tamanho dele, drenagem, o PIB dos países envolvidos. O fato é que lá, Lancang é, como a China chama o Mekong em seu país. Então, Lancang e Mekong nada mais é do que os dois nomes, né? Que os países dão para o seu rio. Então, foi criado em 2016 como uma forma de facilitar esse diálogo para a comissão do Rio Mekong não ficar... China, vamos negociar. Então, já tem essa reunião que costuma ser anual, muitas vezes é até semestral. Então, em 2015, o comércio com a China, com esses países banhados pelo rio, bateu 200 bilhões. Em 2018 já foi 260 bilhões. Então, a gente está falando também de... Não dá para pensar em termos, né, de bom e mal. A gente está falando também de muito comércio envolvendo todas as partes. Então, também não é algo aí preto no branco. Mas tem essa questão delicada, digamos assim, dos países às vezes também reclamarem que a China, no seu trajeto, eu vou falar isso mais para frente, também tem muitas barragens e seca um pouco o rio para os seus vizinhos de baixo. Aí, para variar, toda ação e reação, em 2009, os Estados Unidos criou a seu Mekong US Partnership, prometendo aí vir com um fundo de 3 bilhões e meio. É difícil achar no Google quanto de fato eles usaram, quanto de fato eles investiram, mas oficialmente é isso. É um fundo de assistência de 3 bilhões e meio para ajudar os países do Rio Mekong. Aí tem os projetos que eles dizem, né, que eles vão fazer, enfim, é difícil achar, meio nebuloso. Eu até brinquei nas redes sociais essa semana que lidando com esses países, essas informações são difíceis. Nem o ChatGPT me respondeu várias perguntas que eu fiz sobre investimentos, sobre valores. O ChatGPT veio com uma resposta de difícil saber, não tem muitas fontes, as fontes divergem, então, né, pra vocês verem, quando a gente apela até pro ChatGPT e ele diz não sei, veja bem. Então a gente tem tudo isso aí que diz os Estados Unidos que faz, que financia. Só para a Tailândia eles prometeram mais de 200 milhões quando foi criado em 2009. Então a gente está falando de recursos hídricos. Oficialmente, até peguei aqui como você acha no site oficial. A parceria alega melhorar a transparência, a boa governança, a conectividade, o desempenho sustentável na região, fortalecer a conectividade regional e identificar e implementar soluções para os principais desafios regionais. Mas a gente sabe, né, no termo da geopolítica, como nas entrelinhas muita coisa pode mudar, mas fato é que os Estados Unidos, de fato, ficou até redundante, fato é que, de fato, eles também estão aí. E, recentemente, o Japão entrou também, acabei não colocando aqui, porque é algo recente, o Japão também criou o seu Japan Mekong Partnership, e ainda é recente, até peguei um dado aqui, de 14 milhões, também falando em combater o tráfico transnacional. Então, o Japão ainda é tímido, mas o Japão é forte. O Japão é muito forte no Sudeste Asiático. Pouco se fala, mas principalmente o soft power, a imagem do Japão como um país que não ameaça, como China e Estados Unidos, né, não tem riscos geopolíticos grandes, não tenta forçar nada, investe muito direto, muitas empresas do Japão estão no Sudeste Asiático, então é importante ter isso em mente. Em muitas pesquisas, geralmente o Japão é o país mais bem visto pelo pessoal do Sudeste Asiático, passa o Japão, passa a China, passa os Estados Unidos, então é importante ficar de olho nisso, mas ainda, nesse tema, o Japão ainda está engatinhando. Falando em tensões com a China, tem esse quadradinho aí que é o percurso que o rio faz aí na China. Bom, o que dá para falar sobre a China aí, sem entrar muito em detalhes, que eu quero falar mais para frente sobre barragem, mas basicamente é isso. Estima-se que 50% do volume do rio inicial aí fique nas barragens chinesas. Então, veja bem, né? A gente está falando desse rio com todo esse potencial, mas 50% dele já, com aspas aqui, já morre aí, né? Então, já desce para os outros países, já metade apenas do que seria normal se não existisse barragem. Claro que hoje em dia não tem como, né, dizer que não dá para ter barragem, né? A gente está falando de uma energia que é considerada limpa, né, renovável, enfim. Então, vamos falar de barragem. Então, já começa a assustar, né, que ela já começar a trazer imagens assustadoras. Então, a gente está falando de tudo isso de barragem pelo rio. Tem um mosquito aqui me rondando. Então, a gente está falando de barragens construídas, planejadas, já em construção, algumas adiadas, mas a gente está falando tudo isso. Obviamente, já estamos falando de seca, né? Então vamos entrar em barragem aqui. Já estamos falando aqui tanta barragem aí. Então, daí origina os problemas com seca, que eu falei ali no rio do Camboja.
Então, esse é o grande problema ambiental do rio. Em 2019, já nem sei se a crise que eu falei foi 18 ou 19, todo ano tem uma crise, mas em 19 foi constatado que o rio teve a sua seca mais baixa em mais de 100 anos. Foi 2019, né, do Camboja, que o Tonle Sap não chegou a encher. Então, tragédia total, né? São mais de 100 anos que as águas não chegaram como sempre e a água muda a cor. Eu evito, né, falar em muitos termos técnicos que eu não sei, né? Mas a gente aqui no Brasil vira e mexe vê em tempos de seca é isso. Então fica uma água pobre, vamos dizer assim, a gente que é leigo. Então o sedimento mistura muito com a água, aí isso mata peixe, envolve também questões do oxigênio da água. Então, além de ser pouco, mata. Então fica um rio morto. E aí eu peguei imagens da National Geographic de 2019, então a gente está falando do rio com tanto potencial, em várias partes dele, ele ficou assim, em 2019. Muito bacana, e outra em outro lugar. Então, até onde os nossos olhos alcançam, não tem nada. Acabou tudo. Aquele rio, né, o tamanho de uma margem para outra, onde deveria ter água. Então, em 2019, chegou a ficar assim a brincadeira, as cidades ali em volta, né? Então, imagine a tragédia local. Peguei esse GIF bacana para dar uma ideia do fluxo da água, como ela vai caindo, 2010, 2020. Então, a mudança dos anos 80 para cá. A fonte, como eu disse, desse rio, que oficialmente é o rio que deve tratar dos problemas do Mekong, ali, o MRC. E aí vamos falar de barragem. Então, temos várias secas históricas aí. 2019 é esse grande marco, né, que é a tal das monções, né, não chegaram nem perto do que deveriam ser, acabaram antes. Tem uma região, né, que teoricamente tem as chuvas muito certinhas, né, os períodos, né, que chama de período de monções, e elas não vêm acontecendo. Essa é a grande barragem do Laos, até peguei o nome aqui, Chayaburi, já vou falar mais dela. E aí o Laos é o seguinte, deixa eu pegar aqui, não, deixa eu voltar aqui primeiro. Qual é o problema dessas barragens pensando nos peixes, né? Peguei essa imagem que explica bem. Eu achei bem interessante. Essa é a maior barragem de todas. Até quando volta aqui dá para perceber, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Onde está escrito Laos nesse mapa, se bem que nesse mapa não mostra muito. Eu acho que eu peguei outro que mostra melhor. Que é ali, ó. Bem do lado do Laos está escrito Chayaburi. Essa é a maior de todas as barragens da região. Foi feito com financiamento chinês. E eu trouxe essa imagem que ela explica bem o problema das barragens, né? Então ali você tem os peixes e o que acontece? Eles não conseguem descer para o resto do rio. E muitos peixes são migratórios, né? Em épocas do ano eles descem, eles sobem o rio, e aí tem a desova. Então eles descem para certa parte do rio para desovar, então tem todo um problema ambiental também com os peixes. E é caro. Onde tem a ponto de interrogação é o tal da escada. Eles fazem tipo uma escada, né? Não sei se o termo certo seria escada, aqui do inglês também, acho que não a gente vai traduzindo do inglês na hora de pesquisar. Vou colocar aqui um tobogã. Vamos brasileirizar aqui. Então, um tobogã para os peixes, porque a barragem não deixa eles descerem, né? Como a imagem mostra. E ali, onde está o ponto de interrogação, é uma dos métodos de diminuir o impacto ambiental. Você cria um tobogã ali que os peixes conseguem ir para a parte mais baixa. Não sei como funciona para voltar, tá? Não sei exatamente se o mecanismo é o mesmo, mas enfim, pesquisando essa Chayaburi aí, eu achei essa imagem bem interessante de trazer para gente que não entende muito. Talvez essa aqui mostre o tamanho dela maior, seja proporcional. Bom, vamos lá. O Laos é chamado de bateria da Ásia. Por quê? Talvez aqui, pegar uma imagem que mostra o Laos aqui, para quem não é muito familiarizado com a geografia, se bem que essa aqui não mostra muito. O Laos não tem saída para o mar, como vocês podem ver ali. Então, o Laos faz essas barragens para vender energia, por isso que é chamado de bateria da Ásia. A gente acha em inglês, né, muita teoria, né, sobre os landlocked, né, territórios, né, os países que não têm saída para o mar, que são um problema, né? Mais de 90% do comércio mundial é feito pelo mar. Então, país assim, é mais ou menos o Paraguai com Itaipu. Vamos trazer aqui um exemplo. Então, o Laos se enche de barragem mais, não pensando em trazer energia para o seu povo, mas sim para ter uma exportação, né? Para conseguir ter dinheiro. Então, é algo parecido aí, mais ou menos com o que acontece aqui no Paraguai, trazer para a nossa realidade para a gente entender melhor. Então, a gente está falando desse país aí que tem esse problema. Então, vamos lá. Falar um pouquinho do Laos. São mais de 60 barragens só no Laos,
e os seus compradores são seus vizinhos, né? Tailândia, Vietnã, Camboja. Mais 70 milhões de pessoas dependem da pesca só no Laos. Vou deixar essa imagem aqui. Então, essa Chayaburi teve um grande problema, que foi essa mitigação aí que eu trouxe, né? Como mitigar, né, uma barragem tão grande, os problemas ambientais. A Tailândia, que também ajudou a financiar, disse só ela, investiu mais de 600 milhões nesses mecanismos do ponto de interrogação ali, entre outros, de mitigar o impacto ambiental. E aí que é um problema, né? Então, é um pouco subjetivo esse lance de impacto ambiental também. É difícil você colocar exatamente na conta, em dinheiro, o problema de uma barragem como essa. Mas ela operou, e quando ela começou a operar, abaixo dela a água começou a mudar de cor também. A água começou a ficar marrom, a água era marrom, começou a ficar azul, umas partes brilhantes. Então, é fruto dessa história aí de sedimentação que fica parada. De novo, né? Não sou especialista no termo, então vamos deixar assim, né? Então, a água fica pobre, os sedimentos naturais que percorrem o rio que ficam pelo caminho. Então, uma parte fica sem sedimento, a outra fica com muita erosão, também mexe. O solo fica pobre, então as colheitas em volta também já não são as mesmas. E aí eu peguei o termo aqui, água com fome, que eles chamam, né? Água sem vida. Tem o termo de floresta sem vida em algumas partes do sudeste da Ásia, que eles caçaram tanto que são longos quilômetros que não tem mais animal, enfim, é outro ponto. Eu misturei os dois assuntos. É água com fome que eles chamam. Quando chega nesse estado da água mudar de cor e dos peixes morrerem. Só um segundo aqui, que eu acho que tem um gato querendo passar, que aqui atrás fica as coisas dos gatos. Pronto, que é ao vivo. Então, está falando da água do rio aí. Eu peguei uns dados aqui para ter uma dimensão. Em 2023, o Laos aumentou seu comércio, suas exportações em mais de 15 bi, que dá 3,5% do seu PIB só em relação a 2022. Eu peguei esses dados lá dos sites oficiais do Laos. E é o tamanho do peso das exportações do Laos, né, de energia. Falar em números. Então, temos 5 produtos que o Laos mais exportou. Primeiro, em 2023, vem energia com, olha só a disparidade, 2,3 bilhões de dólares vendeu de energia. O segundo produto é barra de ouro, 700 milhões. O terceiro é papel, produtos relacionados ao papel, 400 milhões. Minério ouro, 400. Minério de ferro, exatamente 400 também. Em termos aí de parceiros comerciais, a Tailândia é o maior destino da exportação dessa energia. Só a Tailândia, ela consome muito mais, ela compra muito mais que a China. Geralmente a gente imagina a China em primeiro em tudo, né, pelo tamanho dela. Cerca de 80% da energia que o Laos gera, ela exporta. Então, é o que eu disse, né, não é barragem para si, né, o Laos tem outra funcionalidade das barragens, então exporta 80%, fica só com 20%, que é um país pequeno, ainda muito precário, né? E eu tenho outro dado aqui. O Laos foi considerado no passado o 17º país que mais exportou eletricidade do mundo. Então, olha só o que a gente está falando, né? Um país pequeno desse, é o 17º. E desses 2,38 bilhões que eu falei, só a Tailândia, ela comprou quase 2 bi. Então, a relação da Tailândia com o Laos é muito maior do que os outros. Aí tem dados aqui, Camboja, 100 e pouco. Os outros países ficaram em 100 milhões, nem mal deu 100 milhões. Então, a Tailândia, ela é extremamente dependente. Estima-se que mais ou menos 30% do PIB do Laos é só de venda de energia. Então, é algo que é uma dependência, né, muito, muito alta. É um país muito pobre também. É difícil, né, você também criticar, você demonizar o Laos também, né, um país meio complicado. Então, eu peguei esse mapa, que acho que é um pouco mais, acredito que ele seja um pouco mais assustador que esse aqui, né, porque ele mostra a realidade mais a fundo. São mais de 200 barragens entre construção planejada no papel, concluídas em funcionamento, mais de 200 desde o rio lá da China. Como eu disse, as barragens da China também são muito grandes, elas ficam entre as 12 maiores do mundo, várias são chinesas, mesmo assim aquela do Laos é maior. Então 50% da água fica já na China, então já bloqueia 50% do problema aí já para na China. Esses sedimentos que vão descendo estão ferrando muito, desculpa o termo, né? Estou me empolgando aqui falei ferrando, né? Estão complicando muito a vida do Vietnã. Estou aqui
conversando com vocês, como se estivesse com um amigo aqui na mesa do bar, estão complicando a vida do Vietnã, que é o último lá embaixo, já vou entrar em mais detalhes. Bom, acho que isso foi trazendo mais, tem mais dados aqui das barragens, mas só de falar isso, né, são mais de 200 no Rio, isso aí já é mais assustador do que qualquer detalhe aí que eu falo. Então, a Tailândia, ela entra como principal investidor, aí eu trouxe essa imagem interessante, das corzinhas, né, dos países que investiram nas barragens no Laos. Se vocês forem ver a Tailândia, ela é muito mais que a China. E eu vou explicar por quê. A Tailândia, a China investe no sentido do investimento propriamente dito. A Tailândia é questão de sobrevivência e cálculo político, econômico. A Tailândia tem um plano oficial, como em todos os países, né, de parar de depender de energia suja. Em 2018, ela lançou um plano. Em 2018, eles lançaram o plano de 9, 10% que eles de energia limpa que eles consomem, pular para 37% até 2060. É um plano nacional, como tantos países têm. Aí eu trouxe essa imagem aqui que fala um pouco, né? Então vocês veem ali, né? Gás, carvão e o número de plantas aí que eles pretendem construir de energia solar também. E o que acontece? A Tailândia é muito dependente, 70% vem gás natural, 12% carvão, 9% hidrelétrica. Então, né, tem esse número, 9% de hidrelétrica. Já vou falar mais disso. E tem os outros aí com peso menor. E aí, falando, a Tailândia, cerca de 25% das obras em análise hoje do Laos das barragens, a Tailândia que está investindo, muito mais que a China. Vou deixar essa imagem aqui que é melhor para não confundir. E qual que é o problema? A Tailândia, ela faz, de novo, né, para trazer para a realidade, para não parecer algo assustador, que o Canadá, países nórdicos fazem, que é você exportar problema ambiental. Você usar no meio ambiente dos outros, né? E você só ficar com os louros e os outros países que têm os seus problemas ambientais locais. A Tailândia tem uma sociedade muito mais vibrante, uma sociedade que cobra muito mais, uma sociedade muito mais... não esclarecido não é o termo certo, né? Mas está de olho no que está acontecendo. O Laos é um país muito mais pobre. A Tailândia, com todos os seus problemas aí, ditaduras militares, acho que a sociedade tem uma margem de manobra melhor para reclamar, para reivindicar, principalmente essas questões sociais que barragens criam, protestos quando tem. O Laos é um país mais complicado, principalmente com leis ambientais muito mais fracas, justamente por dependerem tanto dessa energia, então eles não vão criar barreira para isso, né? Senão é um problema geral para eles, econômico, social, político. Então, a gente está falando de mudança climática, não tem muito mais o que falar. A Tailândia, ela importa energia e exporta problema ambiental para o Laos. Basicamente é isso, né? Sem ficar preso muito nos números. Esse é o grande problema. Por isso que ela investe tanto nas barragens, muito mais que a China. É mais do que uma mera questão econômica de financiamento, investimento e ter lucros com isso. Aí, vamos lá. Vamos entrando em questões mais geopolíticas do Rio, para além das barragens. Tá uma polêmica. A Indochina, ela é muito interessante estudar também a geopolítica da Indochina, que o Vietnã tem o Camboja e o Laos como seus vizinhos, e ele tenta meio que ser um líder regional. Naturalmente o Vietnã tem rivalidades com a China. E na Indochina não é diferente. Ele considera ali Laos e Camboja seus vizinhos naturais. Tenta ser uma espécie de líder regional ali. Então tem o rio passando ali no Camboja, como vocês veem, e a China propôs a construir um canal, que é o Risco Azul Escuro, de quase 2 bilhões de dólares ali no Camboja. Quem curta, né? Então você cria um porto ali ó, Kep Province, então é uma forma dos produtos chegarem mais rápido no mar para correr o mundão. Então tem esse problema geopolítico do Vietnã, o Vietnã não gostou, porque se vocês olharem, eu não sei se a imagem seguinte é o que eu estou pensando, não. Olhando na parte branca ali do mapa, o rio vai para o Vietnã. Então, hoje em dia, o que o Camboja exporta via o Mekong passa ali pelo Vietnã. E é uma forma do Vietnã, claro, também, né? Ter economicamente, politicamente, ali tem uma maior... ser mais parceiro do Laos. Em 2023, o comércio entre os dois foi de mais de 100 bilhões de dólares. Então, é uma parceria muito grande com o reino, né? O Camboja é um reino, oficialmente.
E aí tem esse problema. A China alega que, com esse canal, o Camboja vai exportar mais fácil, mais barato, que como é um caminho curto ali, vai ser mais rápido chegar no mar. Mas, de novo, né, voltando ao assunto de sempre, tem a questão ambiental, você está criando um canal ali que você vai desviar a água do rio. O Vietnã alega pactos ambientais para ser contra essa construção, lembrando que o comitê lá do Rio também tem o Vietnã, então você complica a equação. Agora o gato quer sair. Bom, aí em 2009 eles assinaram um acordo de... um caso interessante, em 94 o Vietnã e o Camboja tiveram alguns problemas e o Vietnã chegou a trancar essa saída do rio do Camboja para o mar. Então o Camboja também não quer depender de outros países, né, para ter as suas exportações, enfim. E aí, em 2009, eles assinaram um acordo que isso não aconteceria mais, um acordo de livre passagem e tal. Então, a China explora essas questões aí geopolíticas a seu favor. Vamos lá, aqui é uma imagem, deixa essa aqui primeiro, do Vietnã. Tem o plano Delta Mekong 2001-2030. Então, o Vietnã lançou um plano oficial para lidar com o rio. Um plano bem legal, pega várias áreas aqui que eu vou trazer um resuminho para vocês. 2025, focar na formação de centros agrícolas em áreas aí com infraestrutura, recursos hídricos, é chamado, a galera do Comex aí, o intermodal, o famoso intermodal. Você pensa em tudo, né? Um porto com ligação com ferrovia, com rodovia, então você cria um intermodal, né? Vários modais juntos ali que eles trabalham para você exportar mais rápido, mais barato, ter menos perda. Então, olha só, em 2025, criar 8 desses ali, naquela parte que eu falei, né, do Delta do Mekong, que são 12 províncias. 2030, construir centros interligados com a região, em infraestrutura, transporte, principalmente irrigação. 2050, construir sistemas urbanos e zonas econômicas exclusivas e industriais, criar ali verdadeiros clusters ali, bem regionais em algumas partes do Rio. Então, ó, eles pensam tão à frente que até 2100 elaborar uma sólida estratégia de gestão de risco de inundações e também do aumento das mudanças climáticas. Então, o Lau já está pensando até 2100, baseado na dependência que ele tem do rio. Então, eu peguei essas imagens. A primeira imagem lá em cima, a parte vermelha, essa que eu falei, das 12 províncias, o Delta do Mekong, que 50% da produção do arroz, do segundo maior produtor de arroz do mundo, é só nesse trecho, tem aquela imagem lá que eu mostrei. A segunda imagem ali de cima, né, a produção acontecendo, né, a compra, a venda, os barcos passando pelo rio. A primeira imagem aqui são o que eles pretendem fazer ao longo aí de algumas partes do rio, esses clusters, né, que eles chamam, criar cidades interligadas com pontes, com portos. E a última imagem sobre inundação, o que acontece? O Vietnã, ele tem o mar, né, o rio Mekong deságua no mar ali. E nas mudanças climáticas, o avanço do mar, então, o mar está subindo, está rio acima, o que afeta a produção de arroz. Por outro lado, olha que interessante, a produção de camarão subiu muito, que aí justamente nessas subidas do mar, eles estão tendo mais área para produzir camarão. Só, né, mostrar que tudo tem dois lados. Então, nessa última imagem, como eles estão planejando lidar com o avanço do mar e criar esses bolsões aí de água salgada para a produção de camarão, enfim, é só uma curiosidade que eles estão tendo que lidar e por isso que eles estão fazendo esses planos a longo prazo. Então, como tudo tem dois lados, eu peguei essa imagem da ponte Tailândia-Laos, a ponte da amizade deles, que eles estão construindo, para interligar os dois países, claro, através do rio Mekong. Essa imagem são planos do Camboja, a imagem ficou meio estourada, né, deu uma aumentada, mas na verdade é uma imagem, acho que inteligência artificial, né, uma imagem real, porque é o que o Camboja planeja fazer. Barcos aí transportando produtos, containers, barcos eletrificados e criar ao longo do rio, mesmo esquema dos carros elétricos, né? Os pontos para recarga. Então, estão calculando aí mais de 600 milhões de dólares para investimento nos próximos anos. Diz o Camboja nos sites oficiais que mais de 100 milhões já foram investidos, que já tem financiamento em algumas partes, já estão trabalhando com isso, e que, inclusive, alguns financiamentos vieram do Belt and Road, né, o famoso da China. Então, também a parte interessante aí, né, do avanço da tecnologia. Outro ponto, Triângulo Dourado. Falar um pouquinho mais dele. Vamos lá, fazer a propaganda aqui. Inclusive, ano que vem, se vocês forem ter mais um GE, que vocês, né, já vi que vocês são anual, no passado teve, acompanhei uma aula ou outra. Cadê? O João Matheus está aí? Recomendo que vocês chamem o rapaz, ele está assistindo aqui, tem tanta gente aqui que eu não estou achando o nome dele.
Ele está estudando Triângulo Dourado, inclusive conversei com ele aqui para montar essa parte, olha lá, ele respondeu, estamos aqui. Então já fica aí minha indicação, vocês chamem ele, porque esse tema aqui é interessantíssimo, que é o tráfico de drogas, o famoso Triângulo Dourado. Vem desde o século XIX, a gente sabe, né, que os britânicos foram os grandes traficantes de droga do século XIX, então estamos aí. Você acha algumas informações que começou a produção de droga ali pelos britânicos vindo de Myanmar, que vieram ali dominando, né, da Índia para Myanmar, outras da China. Fato é que a gente está falando do contexto da guerra do ópio entre os chineses e os britânicos. Então instalou ali. Hoje é o grande produtor de metanfetamina, heroína e ópio do mundo. Talvez ali o ópio rivalize ali com o Afeganistão. Então a origem pode tanto ter vindo de um lugar como o outro, mas fato que a culpa é dos britânicos, os grandes traficantes do século XIX. 20 só perderam para os Estados Unidos, né? Os grandes traficantes do século XX que traficaram droga em nome do anticomunismo, né? Que não é nada pior para a sociedade do que o comunismo, então vamos traficar droga, que não é um mal social tão grande. Então, vamos lá, né? Parar de devagar. Então, a gente está falando dessa rota de tráfico de droga. Você tem alguns órgãos da ONU voltados para isso que falam bastante dessa região, é bem interessante acompanhar. E, de novo, né, um problema transfronteiriço, transnacional, e abastece, estima-se aí que as drogas sintéticas, o ópio consumido no Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, venha tudo daí. E venha pelo Mekong, né? Por isso que eu tô falando dele. Que é naquela partezinha que eu falei lá do Triângulo. Na década de 80, 70% da heroína usada nos Estados Unidos, na louca década de 70, hein? Veio dessa região. Recomendo esse filme, Operação Mekong, já passou até na Globo, até me assustei quando não passou. Eu vi, acho que no Netflix, eu não sei se ainda tá. É baseado em fatos reais, quando traficantes dessa região mataram marinheiros chineses, e aí o governo chinês quis dar uma resposta, então chamou um grupo de elite para entrar lá, entender o que está acontecendo, punir os culpados, enfim. Não sei, o filme obviamente dá uma pincelada, né, o nacionalismo chinês, tem umas cenas aí que você é bem hollywoodiana de explosão e tal, que você fala, pô, o cara sobreviveu, isso não é possível que essa parte seja baseada em fatos reais, mas o contexto é interessante jogar no Google, e é um filme com uma produção muito bem feita. Eu vi esse filme há muito tempo, né? Saiu em 2017, 2018. Até me espantei, foi o primeiro chinês assim recente que eu parei para ver. Falei, nossa, a produção dos caras estão muito boa. Se não falasse nada para mim esse filme foi feito em Hollywood. Então, recomendo esse filme, além de trazer o João para falar sobre isso. Um exemplo da barragem, o estouro de uma barragem que, infelizmente, também é comum para a gente aqui no Brasil, né? A gente conhece bem o que acontece, os efeitos. 2018, estourou uma grande barragem no Laos. Mais de 7 mil casas foram inundadas. Teve gente que colocou aí como a pior causa ambiental de estouro de barragem do mundo. Tá falando de 2018, né? Não sei se do Brasil passa, não sei, não lembro nem se foi depois de 2018, né? Enfim, já estou divagando aqui, mas em algum site você colocava isso como o maior impacto ambiental do mundo aí feito por estouro de barragem. E olha que interessante. Normalmente, os países do mundo têm 15% de excedente de energia guardado, previsto, né, para emergência. E com esse impacto aí, um desastre ambiental gigante, a Tailândia não sofreu nada. Até por isso, em sites da Ásia, se diz que foi pouco repercutido, porque só afetou o Laos, não afetou um país, né, importante da região como a Tailândia. Por quê? A Tailândia compra tanta energia do Laos que ela, em média, ela guarda 40% do que ela precisa. Então, muito mais do que a média dos países do mundo. Então, mesmo com esse desastre ambiental, não aconteceu nada com a Tailândia. Então, ONGs, né, alertam para esse problema de barragem e alegam o seguinte, que eu falei já antes, né, que você não consegue medir impacto ambiental subjetivo como esse. Então, como é que você vai falar? Eu investi 500 milhões para recompensar as barragens. Então, isso é muito subjetivo. E no Laos, em média, o que os tailandeses calculam é que a energia que eles compram também gás natural do Laos é 30% mais barato comprando o Laos do que eles produzirem e 80% de energia solar. Então, é muito cômodo para eles continuarem, né? Então, é o Laos que se vire. Mudança climática. Então, isso aí é um pouco, né? Já tem muito que fugir, né? Todo mundo já sabe. 70% das pessoas mais afetadas do mundo vão estar na Ásia. Estudos colocam o Vietnã como entre os 5 países mais ameaçados pelas alterações climáticas do mundo, muito por aquilo que eu falei do arroz, né? Que é básico da refeição do vietnamita e das exportações. Então, a gente está falando daquele pedacinho de terra ali, que 50% está arriscado sofrer com inundação até 2100. Estima-se, né? Que até 2100
aquele delta ali, 50% ali dele, esteja embaixo d'água. Dizem que os cientistas, né, calculam, cientistas calculam que dessa região do Vietnã, mais de 12 milhões de pessoas vão precisar ser realocadas, porque ali vai ficar tudo inundado. Uma em cada espécie de peixe do Mekong está em extinção. É o maior risco aí do mundo aí de espécies de peixe. Estamos falando aí de cerca de quase 1.200 peixes. Desculpa, 19% dos peixes estão em risco, desses quase 1.200, e uma em cada 5 das barragens que tem no Mekong hoje, estimas que, não sei também se é muito preciso isso, mas que está em controle da China, então ou ela construiu no território dela, ou foram investimentos dela. Então, é uma tragédia total, né? Você está falando de 19% de 1.148 espécies de peixe que estão em extinção, que entraram em extinção nos últimos anos, por causa dessas barragens. Bom, negativos isso, né? Perda de biodiversidade, sedimentação, erosão, desastre natural, mudança climática, poluição, impacto social, político, econômico. E vamos pensar um pouquinho positivo também. Tem, claro que tem. Investimento em transporte, né? Como eu disse, eletrificação. Então, a região, até para diminuir esses problemas, tem investido. O aumento de turismo. Muita gente que antes vivia ali uma vida miserável de pesca para sobreviver hoje, tem um hotel, uma pousada. Então, a gente tem que pensar também nos locais, né? Também não é só pensar nos problemas macros, também as pessoas ali têm muitas necessidades. Muitas pessoas hoje trabalham menos e ganham mais do que viver aí do que sobreviver, né? Até peguei aqui na Asia Nikkei um relato de uma moradora daquela etnia, eu não sei como é que se pronuncia, né? Principalmente que a gente nem em inglês, né, vê, né? A gente vê em vietnamita traduzido do inglês, né? Tão difícil que é Hmong que se fala, não vou saber como é que se pronuncia, que é uma minoria étnica no Vietnã, bem importante, chamam de povos da montanha lá, enfim. Ela diz o seguinte: sou grata às empresas chinesas. Ela dirige um armazém perto de uma barragem. Aí a matéria fala, embora a construção de barragens tenha obrigado muitas pequenas aldeias a mudar para regiões altas das montanhas, muita gente que pertence a essas minorias étnicas tiveram uma melhoria na vida, aumentaram suas vendas e possuem mais dinâmico, né? Hoje em dia elas trabalham com coisas diferentes. Aí um homem que se dirigiu perto do restaurante, montou um restaurante e também disse, hoje a vida é muito mais positiva. Temos novas casas, escolas e rodovias construídas para nós. Então, é interessante também pensar, né, no outro lado. A gente pensa no ambiental, mas também a vida das pessoas ali. É a contradição, né, que a chegada do investimento, do capitalismo forte gera. Então, não tem como fugir dessas contradições. Tem as tecnologias, como eu disse, né, que ajudam, por exemplo, o camarão. Então, essa tragédia, o mar está subindo e aí os vietnamitas estão produzindo e exportando camarão, porque hoje o rio, a parte do mar que invadiu o rio ali é maior, e eles conseguem construir aqueles bolsões ali que eu mostrei a imagem, então estão vendendo muito camarão, então, e criando tecnologias, né, para diminuir o risco e fazer o mar não subir tanto. Aí eu trouxe umas imagens para a gente ter um pouco mais de ideia. Porcentagem de investimentos no Rio, aí, só para dar uma analisada, né? Tailândia, né? É legal que a Tailândia está lá, né? Em outros países, porque a Tailândia tem muito pouco do Rio, principalmente no Laos, então a Tailândia está muito grande ali, né? Porcentagem de todos os projetos é a primeira coluna, a segunda só de carvão e a terceira de energia renovável. Energia renovável, achei interessante trazer a União Europeia, né? Então, a União Europeia está investindo forte na região, nas energias renováveis, está querendo ser líder aí do Sudeste Asiático. Então, é interessante trazer. O Japão também investe bastante ali, né? Mas ainda muito em carvão. Então, a energia suja, o Japão ainda está forte. Você vê renovável muito menos. É um gráfico para a gente dar uma pensada. A China também forte ali no geral, né? Um pouco também no carvão. Mas acho que o grande que mais chama atenção nessa imagem é a União Europeia. E nos primeiros gráficos ali ela quase não aparece. E no último ela é a principal, que é o mote dela aí, né? Das mudanças climáticas e energias renováveis que ela tenta liderar. Achei legal também essa imagem aqui. Energia solar.
muito interessante o Vietnã, né? O Vietnã tem muito da China, né? Quando resolve investir, né? Quando faz a planificação, quando vai para cima, tem também, né, uns dados assustadores do Vietnã. Olha o salto. Em 2018 resolveram focar, resolveram instalar para valer energia solar ao longo ali do rio. Olha o salto que deu. Tailândia gradativo, né? Mas olha o salto do Vietnã. E os outros aí bem baixinho. Bom, para fechar, espero que não tenha ficado muito confuso. São vários temas, né, sobre o Rio, mas eu quis abordar um pouco do tudo isso, né? Justamente falar do Rio como um todo, né? Como é um ecossistema, né, ali. Como tem tantas áreas que dá para abordar, dá para aprofundar, como eu disse, né? Triângulo Dourado, dá para aprofundar só em barragem, só na população local, nos impactos. Mas basicamente é isso, né? Os choques culturais, vai ser o inevitável choque de tradicionalismo, modernidade, o mal-estar, as contradições que o capitalismo traz, que também muita gente é beneficiada, pensar na população local, né? Claro, tem os impactos ambientais, mas não é porque a população vive de peixe, sobrevivendo e pescando, que eles não queiram ter a chegada também de um turismo, de uma hotelaria, que é uma vida menos sacrificante. E para fechar isso, né, um problema multilateral, as formas de governança para lidar com isso, esse sistema rotativo de estados, que cada um, como a comissão do Rio Mekong que eu disse, que cada ano um país é o líder da comissão, é um negócio meio travado, é difícil você conseguir lidar com esses grandes problemas separadamente, você tem que criar mecanismos grandes que envolvam também, até para diminuir as simetrias que existem entre eles, né? Então você tem que também trazer ONG, sociedade civil, os governos, outros países, por exemplo, a União Europeia, que eu disse que ela tem um know-how forte de energia renovável. Então você tem que trazer uma ampla gama de atores para tentar diminuir esse risco, esses riscos ambientais, de mudança climática, porque talvez nem assim, né? Mas só assim, do que esse sistema rotativo de país único é um problema muito mais grave, muito mais profundo que esse. Aí alguns sites aí que recomendam para lidar com os problemas do Mekong, trabalhar em conjunto, como eu disse, né, desenvolvimento de mecanismos, prevenir e gerir tensões e conflitos recorrentes desses problemas que os países acabam elevando as tensões. Importante, compartilhar dados e informações. A China, até um dos argumentos da China para criar aquela comissão Lancang Mekong dela é que pressão também dos outros países da parte baixa do rio, que era para compartilhar informações de lá na nascente, quando a água tem menos água, choveu menos, enfim. Então, compartilhamento de dados e informações é muito importante para os outros países também já se prevenirem, já conseguirem adotar medidas. Atrair o setor privado para o desenvolvimento desses problemas e principalmente, como eu disse, né, desses pequenos núcleos que vão criando, né, de aumento de turismo, de estradas. Você também precisa trazer o setor privado para os problemas que margeiam esse grande problema da mudança climática. Envolvimento de ONGs, também já falei um pouco aqui. Trazer a sociedade civil para o problema, até para evitar ruídos também, às vezes, né, achar que o governo não está fazendo nada, então você precisa trazer a sociedade civil para o debate e principalmente para a transparência, para você mostrar o que está sendo feito, o tamanho do problema, eventualmente até para se livrar de uma culpa, né? Você está falando de um problema que vem em cadeia. E é esse elemento de reuniões que eu falo que é semestral, anual ali, alguns deles, e que quando tem crise se reúnem muito mais. Então não tem a fórmula, né? Mas basicamente os grandes pontos são esses, envolvem a cooperação frequente e regional de todos, desde a China até o Vietnã. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito confuso, muitos temas, né? Muitas informações. A gente agradece, professor. Realmente foi uma rica exposição. A gente vai processando, né, um pouco, né? Muita informação. Mais informação rica. Pessoal, então a gente abre para perguntas, comentários, os insights. Fiquem à vontade, né? Seja usando o chat, levantando a mão para falar oralmente. Esse é o momento. E dizer, professor, durante a exposição, né, o João Matheus, né, ele comentou, né, um pouquinho no chat, né, sobre o site da Mekong River Commission, né,
que monitora diversos pontos e informa sobre o volume de água, né, que é interessante para dar uma olhada. Isso. O homem está antenado no Sudeste Asiático também. Viu a mensagem da Jéssica, é isso mesmo. Eu, quando me propus a estudar o Sudeste Asiático há 4 anos e pouco atrás, eu não conseguia de cabeça não lembrar nem meia dúzia dos 10 países. Eu falava, nossa, mas quem são mesmo? Aí demorava sequer para lembrar quem são, porque é bem difícil mesmo, né? A gente não tem muita informação fora de China, hoje em dia a Índia também, né? Informações da Ásia aí acabam ficando escassas e tem esse universo aí acontecendo que a gente acaba não... A informação não chega pra gente. Em BH. BH em outubro, quem sabe? Vamos ver. Bom, acho que não tem pergunta nenhuma. Eu fico feliz, viu? Vou confessar que uma parte de mim vai ficar com medo de pergunta. Se realmente ninguém estiver aqui para comentar. Eu trouxe um tema tão novo que o pessoal ainda está processando. Então, esse aí hoje não vai ter pergunta. Olá, tudo bom? Eu só tinha um comentário. Você falando da palestra, eu fui me lembrando que o Rio Mekong ele é todo caudal, ele, até pela geografia. Aí, por exemplo, o ano passado, uma das discussões do Vietnã é exatamente que assim, a área onde 15 milhões de pessoas produzem o arroz, tanto é que eles chamam o Mekong é, é essencial para a cultura do arroz, ele fica só a 2 metros acima do nível do mar. Então, quando vem os tufões e todas as monções, o que tem que fazer? O alagado tem expandido, ao contrário da Tailândia, que com as queimadas, como vai de cima para baixo, leva muito lixo de plástico, tem problemas de secas. O Vietnã está passando pelo oposto e está salinizando toda a região, e isso mata milhares de peixes. A outra crítica que o pessoal estava fazendo ano passado é que a China ela não avisa a jusante, quando o rio desce, quando vai abrir as barragens. Então, tem ampliado o alagamento e matado milhares de peixes que são gigantes. Eles são mais ou menos, não sei, tem alguns maiores do que até no Rio Amazonas, né? Então, é interessante que a gente vê como a geopolítica, a questão climática, ela está imbricada, e o Vietnã até é uma das causas que tem se afastado da China, e no próprio ASEAN tem tentado fazer acordos com o Japão e com os Estados Unidos. O ano passado eles fizeram um acordo, porque o Japão tem tecnologia para destinação de plástico, para tentar eliminar isso, né? Que é um dos grandes problemas depois da pandemia, ficou meio descontrolado, e o turismo também agrava isso, né? E como é caudal, vai retalhando toda a região, a jusante ou abaixo, né? Era só um comentário. Não, é isso mesmo. E esse Lancang Mekong aí, que é a comissão que a China lidera, a grande pauta, né, dos países abaixo do rio, que é da comissão, como eu disse, né, do órgão primeiro de 95, que não pega a China e Myanmar, é justamente esse, o compartilhamento de dados e informações, quando eles precisam fazer isso, para que eles possam se prevenir, né, se precaver, diminuir o risco, para não serem pegos de surpresa. Então, a grande queixa dos países com a China, mais do que as barragens em si, porque crescimento populacional, né, crescimento econômico, você acaba precisando de energia. É justamente isso, que para a China ser mais transparente nas atitudes dela. E aí, por exemplo, você pegar lá, quando o rio desce e eles abrem a barragem, tem provocado alagamentos de grandes áreas e a China passa por cima. É isso E mesmo. no caso do Vietnã, 15 milhões de pessoas dependem do arroz, né?
Sim, do né? plantio de arroz. Então, a questão da fome com o crescimento populacional é uma coisa que eles se queixam muito, né? E o Vietnã com tanta guerra, Eles estão chamando o novo imperialismo, pior que os americanos. A questão vai se intensificando e até pensando que uma parte do Nepal, da água, né, das cordilheiras, ela desce e é nesse sistema fluvial que alimenta tabaco, aí depende não só peixes, mas a própria economia de grupos étnicos locais. Era sim. só um comentário. São mais de 300 milhões de pessoas, né? Então a gente está falando mais de um Exatamente. Brasil que depende do rio, né? É muito Exatamente. É isso. Só para fechar do Vietnã, legal que a China dominou o Vietnã por mais de 1000 anos, né? Então os vietnamitas, para quem acaba porventura não sabendo, embora porque são dois partidos comunistas, acho que eles se dão bem. A desconfiança do Vietnã com a China é muito grande. Passa pelo rio, passa pelas fronteiras do norte. A China invadiu o Vietnã nos anos 90 para ficar do lado do Pol Pot. Então, assim, eles têm uma infinidade de desconfianças uns com os outros. Verdade. E tem até o problema fronteiriço, né? No norte, Sapa. Sim. Sim, né? Isso. Realmente é muito interessante, né? Estou lendo os comentários aqui, vendo se tem alguma pergunta, mas não. Muito obrigado aí, ó. Cadê o Matheus também? O Matheus Landau. Mandou um monte de mãozinha aí, batendo palma. Valeu. Ana Luísa, você levantou a mão? Não acredito que seja um erro. Acredito que foi um erro, então. Acho que realmente agora é só comentários, né, de agradecimento. E realmente agradecer ao professor Walter. Foram belíssimas aulas, né, muito ricas exposições. Também ficar convite, né, para os próximos eventos aí do GE, né, estar à disposição com a gente. Valeu, obrigado. Aí eu procuro algum tema que não pegue tantos países da ASEAN, porque acho que eu já esgotei o que pega pelo menos 3, 4 aí. Ok. Dizer que semana que vem a gente vai começar outro tópico, pessoal, e assim apenas um aviso, né, que semana que vem o professor Jonathan Dias, né, que vai trabalhar sobre a questão da Ásia Central, do Afeganistão e o equilíbrio geopolítico asiático, não irá poder, né, no dia de quinta-feira especificamente, e por conta disso, né, nós entramos em acordo para quarta-feira, né, dia 24 de abril, excepcionalmente, às 7 horas da noite, iremos começar o nosso encontro, nossa 7ª aula do curso. Então, deixando apenas avisado para todos. E também dizer, né, que no chat eu enviei, né, está anexado também o registro, né, da aula 6, né, então entrem lá no link, lá no formulário e coloquem lá o registro da presença de vocês. E, realmente, muito obrigado, professor Walter, muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado a todos aí pela participação e pela paciência aí. Obrigado.